Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos estudar população urbana e população rural, ok, meus queridos? Mas é importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável e com o seu material à mão, ok? Isso é muito importante. Vamos lá. A população brasileira é formada pelas pessoas que moram nas cidades, a chamada população urbana, e pelas pessoas que moram no campo, a população rural. Mas como essas pessoas estão distribuídas pelo país? Existem várias pessoas morando no espaço rural ou no espaço urbano. Isso é o que nós vamos aprender agora. Observe o gráfico. Observe o gráfico abaixo e complete as frases a seguir. E aí é importante que a gente possa casar o nosso texto escrito com o gráfico. Primeiramente, compreender o gráfico. Qual o título do gráfico? Brasil, população urbana e rural, 1940 a 2015. Olha só o espaço aí de tempo, não é? Vamos observar a legenda. Para essa verdinha clara aqui é a população urbana e essa outra população rural. Vamos entender. Em 1940, a população urbana era menor que a população rural. E aí, ao longo do tempo, a população urbana cresceu, se sobressaiu a população rural e hoje, com certeza, a população urbana é bem maior do que a população rural. Mas no ano de 2015, a população urbana já era bem maior e a população rural bem menor. Em 1940, a população rural era de quanto? 1940 era de 69 milhões, não é? Olha só, 69%, desculpa, do que a urbana. Vamos lá. A população rural era menor, a população rural era menor do que a população urbana em 1980. C. A população, olha só, urbana aumentou de 1940 a 2015. A população urbana, por favor, coloque aqui, tá certo? Então vamos lá. Houve um período da história do país em que o número de brasileiros que viviam no campo era bem maior que o número de brasileiros que viviam nas cidades. Como podemos observar no gráfico, até 1960, mais pessoas viviam no espaço rural do que no espaço urbano. No entanto, em 1980 já havia uma inversão do número de pessoas entre os dois espaços. Em 2015, a quantidade de habitantes do campo passou a ser cerca de 6 vezes menor do que a quantidade de habitantes da cidade. Isso nós temos que entender o contexto que houve toda essa transformação. De 1940 até 2015, houve vários fatores que fizeram com que a população rural diminuísse e a população urbana. É justamente sobre isso que nós vamos aprofundar, tá certo? Então vamos lá. Crescimento da população urbana no Brasil. A quantidade de pessoas que migrou, ou seja, saiu do espaço rural para viver na cidade, reforçou o crescimento da população urbana no Brasil. Esse intenso movimento, ocorrido principalmente na década de 1970, recebeu o nome de êxodo rural e foi provocado principalmente pelos fatores a seguir. Ou seja, a saída das pessoas do campo para a cidade recebeu o nome de êxodo rural. E esse êxodo rural aconteceu motivado pelo quê? Quais foram os fatores que possibilitaram esse êxodo rural? A mecanização do campo, a crescente utilização de máquinas no campo, aumentou a produtividade nas lavouras, a produção das lavouras e diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra, de modo que muitos trabalhadores rurais ficaram desempregados. A partir do momento que houve uma introdução de máquina no campo, isso tirou a muitos trabalhadores. Naquele momento era sua única sobrevivência aquele trabalho. E acabou que aquelas pessoas ficaram desempregadas. Imagine que um trator, naquela época, 1974, ele fazia o trabalho de
5 homens. E olha só, são 5 pais de famílias que ficaram sem trabalho. Atração de trabalhadores para as indústrias. Na cidade, por conta também do êxito rural, havia uma oferta muito grande de mão de obra. E aí a indústria naquele momento estava em expansão, acabou sendo também um atrativo para essas pessoas que estavam saindo do campo. Elas iam em busca de melhor qualidade de vida e elas tinham, vamos dizer, a intenção e a possibilidade de trabalhar numa indústria. Como ficaram sem trabalho no campo, muitos trabalhadores rurais buscaram oportunidade de emprego na cidade, principalmente nas indústrias que nesse período estavam em desenvolvimento no país e necessitavam de mão de obra, como eu já havia falado, não é? De mão de obra. E aí você observa que há um deslocamento de pessoas do campo para a cidade, porque lá no campo houve a introdução das máquinas, máquinas que faziam trabalho de famílias inteiras. E aí essas pessoas ficaram desempregadas. Elas vêm para a cidade e aí ela tem uma possibilidade de conseguir trabalho na indústria. Ok? Vamos lá, vamos avançar. Busca por melhor qualidade de vida. As pessoas se deslocavam para o espaço urbano procurando obter melhores condições de vida do que tinham no espaço rural, pois a cidade oferecia mais acesso à saúde e à educação, entre outros benefícios. E aí nós vamos entender. Acontece, vamos dizer assim, uma explosão na população urbana, e aí essas pessoas elas vão em busca de trabalho, elas vão em busca de melhor qualidade de vida, saúde, educação, lazer, segurança. Esses itens, eles chamavam a atenção das pessoas. E aí trazia toda essa, entre aspas, estabilidade para o setor rural, para o setor urbano, desculpa. Isso fazia com que as pessoas acreditassem, agora vamos ter um melhor trabalho, vamos dar uma melhor vida para a nossa família, melhor qualidade de vida, não é? Então vamos lá. Crescimento desordenado das cidades. E aí nós vamos entender o contexto. Nós vemos aí como a população urbana cresceu muito, muito. Vários atrativos. Quais são? Mecanização do campo, as pessoas estavam em busca de emprego, as indústrias naquele momento estavam em expansão, em crescimento, em desenvolvimento. Todos esses fatores faziam com que as pessoas tivessem a esperança de que, ao chegar na cidade, elas teriam melhores condições de vida. E isso fez com que o fluxo de pessoas do campo para a cidade trouxesse também consequências. O intenso fluxo de pessoas da área rural para a área urbana causou diversos problemas e muitas cidades brasileiras. Essas cidades não estavam preparadas para receber uma quantidade tão grande de pessoas como ocorreu nas últimas décadas. Além disso, a falta de investimento em serviços essenciais contribuiu para que ocorresse um crescimento urbano desorganizado ou desordenado. E aí você observa, cresceu muito a cidade, porém ela cresceu em número de pessoas, mas ela não cresceu em desenvolvimento, em políticas públicas que pudessem atender a essas pessoas, dar a essas pessoas condições melhores de vida, ok? Vejam a seguir alguns dos problemas urbanos da atualidade decorrentes desse crescimento desordenado. Transporte coletivo ineficiente. Infelizmente, isso não é só um problema, mas ainda hoje a gente tem esse transporte coletivo ineficiente, infelizmente. Superlotação em trens, ônibus e metrô. É um dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas nas cidades, principalmente nos maiores centros urbanos. Problemas ambientais. A geração de grandes quantidades de lixo associada à precarização do sistema de coleta e descarte inadequado tem causado a contaminação do solo e a poluição de rios, assim como tem atraído animais transmissores de doenças. Outro problema verificado nas cidades é a poluição do ar, causado sobretudo pelo intenso trânsito de automóveis e pela produção industrial. E empregos insuficientes. Há um grande número de pessoas na cidade, onde elas já não são mais abarcadas pelas indústrias ou por outros setores e acabam trabalhando de uma maneira informal.
Daí a gente chama esse item de emprego insuficiente. Não há emprego para todas as pessoas. Há um número também de desempregado muito grande por vários fatores. E todos esses fatores fazem com que essas pessoas se lancem à informalidade. Elas vão trabalhar, entre aspas, por conta própria. Isso sem os seus direitos trabalhistas sendo legitimado pelo órgão adequado, né? Vamos lá. Emprego insuficiente. Existem muitas pessoas desempregadas nas cidades, pois as vagas de trabalho não são suficientes para toda a população urbana. Outro fator que ajuda a explicar o desemprego é a baixa escolarização e qualificação de parte dessas pessoas. Por causa da falta de renda para o sustento familiar, muitos desempregados passam a exercer o trabalho informal, ou seja, sem registro em carteira. Ou seja, elas estão à margem dos direitos trabalhistas, né, de serem assistidas pelo Ministério do Trabalho. Falta de infraestrutura e ocupação irregular. Fatores como a falta de investimento, infraestrutura e na construção de moradias adequadas e a baixa renda, que dificulta a compra de moradias regularizadas, levam as pessoas a ocupar locais indevidos para habitação, como as encostas dos morros e as margens dos rios. Em grande parte, essas moradias não são atendidas por serviços essenciais, como ruas pavimentadas, transporte público e saneamento básico. Além disso, estão em locais onde pode ocorrer enchentes e deslizamentos de terra. E nós vemos aí uma série de consequências que fazem com que a sobrecarga do setor urbano traga não qualidade de vida, mas insegurança para as pessoas. As pessoas não têm trabalho, as pessoas não têm saúde, elas não têm uma educação, segurança de qualidade. E isso faz com que todo esse contexto faz com que as pessoas elas acabam indo morar em outros lugares. Em lugares esses que eles mesmos, com o decorrer do tempo, eles vão possibilitar de serem habitados nesses locais. A área urbana do município onde você mora possui problemas semelhantes aos descritos nas páginas 310 e 310. Se sim, cite quais são. Em sua opinião, o que pode ser feito para diminuir esses problemas? Vamos lá, vamos pensar e responder. E aqui nós vemos uma imagem que chama atenção, não é verdade? Uma aglomeração, casas nas encostas do morro, e a gente olha assim, todas essas casinhas são vidas, pais e mães de famílias que praticamente sustentam esse país, trabalhadores honestos, porém, morando nessas condições. Vamos lá para a leitura. Moradias construídas em local irregular na cidade do Rio de Janeiro. Sempre como eu falo, leiam, façam a leitura da legenda. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro. Espero que vocês possam fazer as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!